Aí quando eu menstruei, primeira vez, aí a minha mãe me botou. Eu contei pra minha mãe, né? Aí, mamãe, eu fiquei assim, né? Menstruada. Aí ela disse assim, agora tu vai entrar dentro do quarto e tu não vai sair mais. Aí fiquei dentro do quarto presa. Ela passa no máximo 7 ou 14 dias dentro, né, na reclusão. E a moça, enquanto ela está lá dentro, a mãe ou o pai, ela se encarrega de preparar ela para a vida, né, que ela vai ter, ou para o casamento, ou para o trabalho, certo? Exatamente o preparo, né, da vida social dela dentro da comunidade, dentro do povo e com os parentes dela. Aí a gente completa o dia que a gente ficou dentro do quarto, aí a gente sai para fora. Aí a gente chega lá no rio, tem que tomar banho, tem que ter uma pessoa lá esperando a gente, ou com a espingarda ou com foguete. Aí eles atiram para cima para acordar todo mundo. Aí eles vão fazer a festa. Se essa festa não acontecer, essa moça, geralmente ela vai ter algum problema de saúde mais adiante. Ela pode casar só quando terminar a festa tudinho. Tudo. Dança, tudo. Pode casar, pode namorar. Até o pai da moça, digamos, dentro de uma comunidade, se ele não chegasse a fazer essa festa, para ele ia se sentir envergonhado dentro da comunidade, tá? Muitas vezes até se mudar da própria aldeia e criar uma aldeia para ele mesmo, e muitas vezes acontece isso. Caríssimo irmão, queres saber sobre as coisas deste novo mundo? Eis-me para satisfazer-te. O clima, quanto ao calor, é quase igual ao da África. O solo é diferente. Em lugar dos grandes desertos, encontram-se imensas florestas, bastante férteis para serem aproveitadas. Esta terra é povoada por cristãos e indígenas, porém, uns e outros sempre distanciados entre si. Se a crença na reencarnação for religião, esse é o único elemento religioso que me foi possível encontrar nas tribos que visitei. Tudo aquilo que se narra com relação aos selvagens africanos pode-se dizer dos selvagens do Brasil. Além de indolentes e mentirosos, são traidores.
Em agosto de 1893, desembarca em São Luís, oriundo da região italiana da Lombardia, Frei Carlos de San Martino, com o propósito de fundar a missão capuchinha do norte e nordeste do Brasil, dedicada aos povos indígenas. O convento do Carmo torna-se sede da missão. No fim do tempo do Império, o governo convidou a igreja, e particularmente a Ordem dos Capuchinhos, para um trabalho de aproximação dos índios com o povo e ter um relacionamento correto entre os povos indígenas e não indígenas. O projeto da missão capuchinha para civilizar e cristianizar os povos indígenas do Nordeste e da região amazônica brasileira se concretiza no período republicano, através da renovação do pedido à Santa Sé feito pelo governo Marechal Deodoro. O governo brasileiro vê nas missões religiosas uma alternativa para tornar os povos indígenas, tidos como um entrave ao progresso, civilizados e lucrativos para o Estado. Frei Carlos de San Martino torna-se o superior da ordem no Brasil e inicia seu empreendimento fundando uma missão indígena na região do Rio Prata, no estado do Pará, e na região de Grajaú e Barra do Corda, no Maranhão. Inicialmente, os capuchinhos fundam um instituto em Barra do Corda para abrigar e educar meninos indígenas em regime de internato. Em 1900, o instituto já comportava 78 meninos índios. O reconhecimento do trabalho dos frades em civilizar os chamados selvagens se concretiza na formação da banda de música dos Meninos Índios, famosa na região. Para estar mais próximos dos índios, os frades adquirem terras de pretensos proprietários e instalam a missão em Alto Alegre, a 70 quilômetros de Barra do Corda, onde se situa a aldeia Criuli, em pleno território Tenterrara. Alto Alegre começou que não era Alto Alegre naquele tempo, né? Lá era a aldeia Criuli mesmo, lá era o ponto de caçada dos índios lá. Apesar de tendências anticlericais, o governo estadual apoia o projeto dos capuchinhos, doando terras e recursos financeiros para a manutenção da missão. Algumas aldeias Tenterrara transferem-se para mais próximo de Alto Alegre. A tarefa de coordenar os missionários na edificação da missão em Alto Alegre cabe a Frei Celso de Uboldo. Nestes últimos meses, Deus nos deu uma grande consolação. 11 famílias indígenas abandonaram a floresta e as trevas do paganismo e vieram morar conosco para receberem a luz do Evangelho, a paz e a salvação. A partir do êxito com a experiência de internato em Barra do Corda, os frades passam a questionar a respeito do futuro desses meninos índios. Claro que os meninos, com o tempo, vão querer casar. Mas com quem? Com moças selvagens? Isto seria perder o fruto da educação dada ao menino. Eis, pois, a necessidade de um instituto para meninas indígenas. Um instituto para meninas índias é criado em Alto Alegre, funcionando em regime de internato. Inicialmente, as internas ficam sob os cuidados da religiosa leiga e professora Dona Carlota Bezerra. Em seguida, os frades buscam apoio de irmãs capuchinhas. 6 freiras genovesas e uma maranhense, lideradas por Madre Rubato, aceitam o convite. Antes de partir de Alto Alegre, a superior escreve algumas recomendações às irmãs. Minhas filhas, trabalhai muito por esta missão, por estas filhas dos silvícolas, agora vossas filhas.
tudo suportai para salvar almas, para abrir-lhes as portas do paraíso. Se houver necessidade, imitai o exemplo de todos os santos, que por este único fim foram mártires. Como metodologia tanto do internato em Barra do Corda quanto de Alto Alegre, as crianças são isoladas, para que mais facilmente aceitem a fé católica e os novos costumes dos chamados civilizados. Nas incursões realizadas ultimamente, obtive 42 meninos, 6 dos quais fugiram, 2 foram para o céu e os demais aprenderam no instituto de maneira admirável. Os pequenos selvagens foram trazidos da floresta sobre meus ombros. Mais uma vez, corri perigo de ser flechado. A nossa vida está sempre em perigo. Logo após a implantação da missão na região de Barra do Corda, o governo do Maranhão interrompe a ajuda financeira que vinha sendo dada aos frades. Com o propósito de manter os internatos e todo o complexo missionário, os capuchinhos criam em Alto Alegre a colônia agrícola São José da Providência. Chegaram até a importar vacas leiteiras da própria Suíça. Isso todo um projeto, então, de grande desenvolvimento, de grande porte, com as dificuldades daquele tempo de transporte. Pensamos os maquinários agrícolas daquele tempo, que vinha da Europa. Lavradores de outros povoados mudam-se para a zona da missão, tornando-se empregados dos frades. Os capuchinhos estabelecem regras rígidas que norteiam o processo de produção, catequese e convívio em Alto Alegre. Festas, danças, assim como outros costumes dos índios, são fortemente reprimidos por serem considerados profanos e escandalosos. E os frades empenham-se para que o batismo se torne desejado pelos Tenterrara. Este sacramento, no entanto, só é realizado mediante o comprometimento dos índios em não mais voltar para suas aldeias. Em janeiro de 1900, 28 meninas índias do internato morrem de uma epidemia de sarampo. As freiras, alegando questões de higiene, tentam impedir a presença das mães. Cara madre, como esta é uma doença epidêmica muito braba, já levamos várias meninas para o cemitério. Por conselho dos reverendos padres, mantivemos a situação em segredo tanto quanto foi possível. Mas com a morte da primeira menina, tudo foi revelado. Em pouco tempo, a nossa casa ficou cheia de caboclos, todos querendo ver as suas filhas. Para acalmá-los, com medo de uma revolta, tivemos que abrigar em casa quase todas as mães das meninas, durante 2 dias e 2 noites. Imagine, madre, a nossa casa transformada em aldeia. As mulheres cantavam, gritavam e choravam, e nós a correr, ora ao lado de uma, ora ao lado de outra, para lhes dar carinho e conforto.
missão de Alto Alegre passa a viver sob ameaça de ataques. O cacique João Caboré e o índio Manuel Justino destacam-se como líderes e ameaçam assaltar a enfermaria e resgatar as crianças que ainda vivem. Os capuchinhos acionam a polícia de Barra do Corda. As cartas e outros documentos da época, produzidos pelos religiosos, atribuem a fatores externos as causas do agravamento das tensões em Alto Alegre. Segundo esses documentos, a prosperidade da missão provoca a reação de protestantes, maçons e outros cidadãos de Barra do Corda, principalmente dos positivistas. Comerciantes e fazendeiros que exploram a preços irrisórios produtos e mão de obra indígena são apontados como inimigos da missão. Se a missão indígena dependesse das autoridades civis, como acontecia nos tempos do Império, já nos tinham expulsado, pois o ódio contra nós destes fariseus, hipócritas e ladrões do suor dos índios chegou ao cúmulo. Mas ninguém pode contra Deus. Quanto mais nos perseguem, mais e mais a missão progride e triunfa. Nas aldeias próximas de Alto Alegre, corre a notícia de que os frades querem apossar-se dos filhos dos índios para escravizá-los. A partir de então, meninas de Grajaú e Barra do Corda passam a ser admitidas no internato, como forma de convencer os índios de que o objetivo da missão é unicamente dar uma boa educação às meninas indígenas. Dentre as 8 meninas do internato estão Úrsula Ribeiro, pertencente à família do diretor e redator do jornal O Norte de Barra do Corda, Frederico Figueiras, e Perpetinha Moreira, filha de Francisco dos Reis Moreira, rico fazendeiro de Grajaú. Na tentativa de acalmar os ânimos, os frades conseguem, junto ao governo estadual, a atribuição de patentes para o cacique Caboré e a outros índios revoltosos. As patentes de capitão, general, generalíssimo, de valor insignificante para os não-índios, representam um importante dispositivo permitindo ao governo manter as lideranças indígenas em uma situação de aliança e controle. No ato da distribuição de patentes, os índios recebiam roupas, outros presentes e, eventualmente, armas. Para o índio, a patente recebida das mãos do Papai Grande, como era conhecido o presidente da província do Maranhão, reforça a condição de líder. Já voltaram de São Luís o capitão Caboré e outro chefe de aldeia. Eles ficaram satisfeitos. O governador confirmou a patente que os reverendos padres lhes haviam conferido. Também foram com eles outros 2 índios do rio Mearim, mas voltaram sem satisfação, porque os padres não se interessaram por eles. E o governador lhes disse que, não morando em São José da Providência, não receberiam nenhuma patente. O cacique João Manuel Pereira dos Santos, o capitão Caboré, conhecido pelos índios como Caiuré e Mana, é um tenterrara que desde o início da missão se submeteu à catequese, participando fervorosamente dos rituais católicos. Logo pediu o batismo. Caboré passou a ser um exemplo do sucesso da catequese e seu casamento com uma cristã foi realizado pelos frades em Alto Alegre com a presença de pessoas ilustres de Barra do Corda. Caboré viola regras estabelecidas pelos missionários, é preso por uma espécie de milícia indígena e castigado por vários dias. Durante meses, de aldeia em aldeia, Caboré percorreu um extenso território no Maranhão, convocando lideranças tenterrara para a guerra contra os capuchinhos e tudo o que eles representam. Caboré fala em rapto de crianças,
da morte de meninas Tenterrara no internato de Alto Alegre e das violências que ele próprio sofrera. Por haver abandonado Alto Alegre e a esposa cristã para casar-se com uma índia, Caboré ficara preso em Alto Alegre 4 dias, amarrado ora pelos pés, ora pelos braços, ora pelo pescoço. Agora é o momento de Caboré. Os 4 frades e 7 freiras estão mortos, e com eles os demais moradores de Alto Alegre e de algumas fazendas vizinhas. São 200 cadáveres. Os jornais anunciam como o maior massacre de brancos por índios na história do Brasil. A tragédia ganha repercussão internacional. O Papa Leão XIII declara que os frades e freiras trucidados pelos índios são as primícias do século XX, os primeiros frutos da nova estação doados à Igreja. Um mês após o ataque dos índios, o primeiro contingente militar alcança Alto Alegre vindo de Barra do Corda. Os Tenterrara conseguem repelir os 2 primeiros ataques. O Estado, depois de algumas expedições que não tiveram sucesso, decidiu utilizar um outro povo indígena que é relatado como sendo Canela, só que essa denominação Canela se refere a diferentes povos Timbira, e nesse momento foram utilizados para facilitarem esse trabalho de apreensão dos Tenterrara. 40 índios Canela participam da ofensiva final, apoiados por uma unidade militar de São Luís, além de 70 policiais de Barra do Corda e Grajaú, comandados pelo capitão Goiabeira. Em uma das aldeias da área Canabrava, o grupo do capitão Goiabeira consegue resgatar uma das 8 meninas brancas raptadas no ataque, a pequena Úrsula, única testemunha dos acontecimentos na igreja de Alto Alegre. As outras meninas jamais foram encontradas. Para a captura dos índios rebelados, os soldados atacam indiscriminadamente as aldeias. Aí eles brigaram, lutaram muito. Caboré já estava cansado demais, né?
Caburé foi se ter num lugar por nome Cana Brava, em cima, parece uma aldeiazinha que tinha lá. Aí ele ficou lá. Quando estava muito cansado, ele disse, rapaz, agora vamos descansar. Quando pensou que não, a polícia cercou ele, né? Aí os discípulos dele queriam fazer fogo, né? Aí disse, não, baixa as armas, né? Ele mesmo se entregou e mandou baixar as armas, né? Em fins de agosto, os Tenterrara conhecem a derrota. Caboré é preso pelas tropas do capitão Goiabeira e levado para a cadeia em Barra do Corda, juntamente com outros 34 participantes do ataque. Nos 4 meses de perseguição aos Tenterrara, estima-se que morreram cerca de 400 índios. Antes que termine o ano de 1901, Caboré amanhece morto na cadeia de Barra do Corda. Até o julgamento, 4 anos depois, dos 34 índios capturados, apenas 17 sobrevivem aos maus tratos na cadeia. Os índios são considerados culpados, mas são libertados por serem juridicamente inimputáveis, não responsáveis por seus atos. Logo após a retomada de Alto Alegre pelos militares, Frei Carlos de San Martino recolhe os corpos dos religiosos e os leva à Barra do Corda. Tempos depois, é construída uma pequena capela em memória dos mortos, onde os ossos são depositados. A missão de Alto Alegre é abandonada e o internato em Barra do Corda é extinto. Nos anos que se seguem, a cada dia 13 de março, os capuchinhos relembram os religiosos mortos com celebrações no Brasil e na Itália. Nas gravuras sobre o chamado Massacre de Alto Alegre, publicadas na Itália logo após o incidente, os Tenterrara são representados a partir de imagens de índios norte-americanos e de negros de etnias africanas. Os chamados mártires são representados nas iconografias da igreja envoltos numa aura de santidade, bondade e entrega ao sacrifício. Criam-se expectativas de canonização dos 11 religiosos. E não é também que eles não sabiam que, como consequência da sua missão, podia acontecer isso. Eles sabiam. Mas como eles tinham um objetivo superior, e esse objetivo era catequizar, era evangelizar, era expandir o reino de Deus. Embora, quando o momento chegou, é lógico, eles procuraram também evitar isso. Procuravam fugir, mas só que não tinha mais como, procuraram se esconder. Mas também o próprio Jesus, ele chorou, ele suou sangue, ele gritou a Deus. O meu avô, Pedro Freitas, era vaqueiro dos frades, lá no Alto Alegre. E um índio avisou por várias vezes do que eles iam fazer contra os padres. E quem tivesse lá ia matar todo mundo lá. E levou meu avô às matas para mostrar a quantidade de índios que haviam chegado. Aí ele acreditou. O índio disse, compadre, vai embora, porque eu já fui escolhido, porque eu sou teu compadre para matar tu, matar teu esposo e matar teu filho. Porque eu sou teu compadre e vou te matar bem devagarinho. Diz que dói pouco, não dói a facada. Ele foi lá no convento, contou a história, eles não acreditaram, acertou as contas com os frades, comprou um animal, botou uma carga e botou minha avó, Maria do Carmo Pinheiro Freitas, no meio da carga, e viajou a noite toda com minha mãe a pé, de 6 anos. Quando chegaram de manhã, do dia 13, que era um domingo, no lugar chamado Lagoa Danta, lá, na hora que eles estavam matando o povo e os frades lá no convento, na hora da missa, a minha avó estava descansando o filho, que ela estava em mês de descansar. E lá eles passaram a quarentena, não foi nem 40 dias, uma média de 60 dias,
E quando voltaram, que chegaram aqui na cidade, o pessoal se assombrou, porque todo mundo daquela região, eles achavam que os índios haviam assassinado todo mundo, né? E quando eles chegaram aqui, eles ficaram pensando diziam que ali não era o Pedro Freitas, que era a alma, o espírito de Pedro Freitas com a mulher e os filhos que estavam andando aqui na rua. Após o incidente de Alto Alegre, recrudesce entre os não-índios um forte ressentimento contra os Tenterrara, aprofundando preconceitos e estigmas. As narrativas sobre o rapto de Perpetinha Moreira difundem na região o estigma da crueldade dos índios. Mas diz que lá no Alto Alegre mesmo, assim, nas matas, ainda tinha o nome dela escrito numa árvore. Ela falava assim, disso aqui vai passando a infeliz Perpetinha. Agora nós achamos até que quando eles conseguiram fazer alguma coisa sobre a vida sexual dela, ela disse, não me procurem mais que eu não existo mais para Deus. O horror dos cristãos, a chamada selvageria dos índios, se eterniza na efígie dos mortos de 1901, estampada na fachada da Igreja Monumento, erigida pelos capuchinhos em Barra do Corda. Não só a igreja, mas a versão do Estado brasileiro e dos brasileiros de modo geral, é no sentido de potencializar a agressividade, né, da ação praticada pelos índios. E um dos termos utilizados nesse sentido é exatamente o termo massacre. Nas aldeias, hoje eles se referem a esse incidente como o tempo do Alto Alegre, porque para eles tudo transcende aquele momento final em que eles assassinam, matam padres, freiras e fiéis que estavam na missa. Para eles há um tempo que é mais longo em que eles estão sendo diariamente massacrados, se a gente puder utilizar o mesmo termo. 50 anos mais tarde, os capuchinhos retornam a Alto Alegre e ali reconstroem a missão. Edificam ao lado da antiga igreja uma outra ainda maior. Desta vez atraem famílias camponesas de outras regiões, junto às quais passam a exercer atividades missionárias. Quando nós chegamos no Alto Alegre, os índios começaram a trabalhar com nós, com o papai. Aí nós ficamos lá junto com esses índios, junto com esses padres. Aí fomos juntando aquele pessoal, foi chegando muita gente. Eu sei que quando a gente pensou que não, Alto Alegre estava Alto Alegre. Na antiga igreja, são preservadas marcas dos tiros e flechadas, vestes ensanguentadas dos frades e outras evidências do ataque de 1901. Os ossos dos mártires retornam a Alto Alegre em uma urna funerária lavrada em mármore italiano. A implantação de povoados e fazendas e a expansão de Alto Alegre sobre as terras indígenas provoca uma sucessão de conflitos, alguns com mortes. As tensões se agravam na década de 70 durante os trabalhos de demarcação das terras indígenas. Os Tenterrara exigem das autoridades a retirada dos não-índios de seu território, enquanto poceiros e missionários capuchinhos insistem em permanecer no local. Numa atmosfera de luta contra a ditadura, a sociedade civil cria entidades voltadas para a defesa dos direitos humanos, dentre elas as indigenistas, que favorecem a luta dos índios pela retomada de seus territórios. As entidades mobilizam a opinião pública através de eventos em São Luís com a participação dos Tenterrara. Em setembro de 1979, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, firma um convênio com o governo do Maranhão, repassando uma grande quantia em dinheiro para a remoção e reassentamento das famílias camponesas da terra indígena. Ingressando com ação demarcatória na Justiça Federal do Maranhão, a Ordem dos Capuchinhos tenta garantir sua presença no Alto Alegre, e os poceiros recusam a transferência para o local escolhido pelo governo, onde as condições de vida são precárias. 2 anos após a assinatura do convênio, o dinheiro repassado ao governo do estado é utilizado em outras finalidades. O governo do Maranhão decide não mais honrar o seu compromisso de reassentar os poceiros em outro local, mantendo as famílias juntas. É proibida qualquer atividade produtiva em Alto Alegre. Chegava umas pessoas lá, uns representantes não sei de onde,
Aí dizia que tinha que suspender o serviço da roça. Lá se viam os homens da roça. O governo se compromete em alimentar os moradores até a conclusão da transferência. A cesta básica que ele mandou, as pessoas só comiam porque, infelizmente, estavam com fome. Porque o feijão não cozinhava, o arroz não prestava, nada prestava do que ele mandou. Cansados da incerteza, proibidos de fazer suas roças e assustados com a ameaça de guerra, os poceiros acabam aceitando a irrisória indenização oferecida pelos órgãos oficiais e finalmente se retiram. Os poceiros são levados a demolir suas próprias casas e, com o dinheiro da venda de telhas e madeiras, custeiam transporte para a mudança. As famílias se dispersam. Algumas deslocam-se para a periferia das cidades próximas, outras mudam-se para o vizinho povoado de São Pedro dos Cacetes, também situado em terras indígenas. Quando se retirou de novo todo o povo de Alto Alegre, automaticamente também os missionários que vieram para Barra do Corda vieram trazendo os seus pertences, inclusive os ossos dos mártires, o segundo martírio. Triste, né? As fotografias dos álbuns de família guardam recordações do cotidiano no extinto Alto Alegre e representam para os expropriados um documento simbólico de posse e do direito à moradia. Nós nunca vamos esquecer do Alto Alegre, de jeito nenhum. Foi um momento melhor que a gente já passou. Foi no Alto Alegre. Os religiosos retiram do local objetos, imagens e relíquias das vítimas de 1901. Preservam, porém, os prédios da missão na esperança de obterem ganho de causa na Justiça Federal e permanecerem no local com a intenção de trabalhar novamente com os Tenterrara. Na década de 70, nos conflitos entre índios e não índios, em Barra do Corda e Grajaú, os capuchinhos, ao se posicionarem ao lado dos poceiros, mantêm-se contra os Tenterrara. Essa situação dificulta o desejo dos missionários de trabalhar novamente com os índios e repercute na Itália, interferindo nas discussões sobre a canonização dos 11 religiosos. Na década de 70, eu era já padre, e sempre se falava destes mártires como pessoas heróicas para nós capuchinhos. Mas também se dizia que começar um processo de canonização seria chocar com a cultura dos índios. Também porque naquela época de 70 havia ainda conflitos de índios e não índios em Barra do Corda. E começar este processo de canonização defendendo os não índios e falando mal dos índios talvez seja inconveniente. O novo projeto dos capuchinhos não se concretiza. Em março de 1983, 82 anos depois do incidente de Alto Alegre, várias famílias Tenterrara ocupam os prédios abandonados da missão. Reedificam, sob a liderança do cacique Celestino Lopes, a antiga aldeia Crioli, que deixou de existir no local em fins do século XIX com a implantação da missão. Em abril de 1995, o governo do estado promove a retirada dos moradores de São Pedro dos Cacetes. Na cidade de Paulo, próximo a Milão, nasceram Francesco Panigada, nome de batismo de Frei Rinaldo de Paulo, e o leigo Pietro Novarese, mortos pelos índios. A cidade homenageia os religiosos, dedicando uma de suas ruas aos mártires da fé. Na igreja principal da cidade, encontra-se uma pequena urna contendo um punhado de terra e pedras de Alto Alegre. Na casa em que nasceu um dos religiosos, fiéis ainda veneram seus mártires.
A igreja local procura manter a tradição de relembrar seus mártires por meio de celebrações e outros eventos, com a participação dos moradores e autoridades locais. Existem algumas pessoas que falam por aí que não compreendem porque a igreja não abre esse processo, essa possibilidade de tornar esse pessoal santo. Surge também os inconvenientes, porque, por um lado, proclamar beato as pessoas que foram mártires pode ser entendido hoje como condenar as pessoas que fizeram os mártires. A imagem mais conhecida dos mortos em Alto Alegre e largamente difundida entre os fiéis reproduz uma pintura feita na década de 60. Durante muito tempo, a tela original ficou exposta na sede dos Capuchinhos em Milão. Hoje, a obra se encontra no depósito do Museu da Ordem. Aos poucos, as imagens dos religiosos vão se distanciando da possibilidade de se transformar em objeto de culto, ganhando importância unicamente museológica. Apesar disso, o capuchinho Serafim Spreafico, bispo emérito de Grajaú, hoje residente em Milão, entende que o incidente em Alto Alegre reúne condições para a abertura de processos de canonização. Encaminhei o pedido de canonização aos superiores da província capuchinha de Milão em relação aos mártires de Alto Alegre com duas novidades. Isto é, a primeira, não somente mártires, frades e freiras, mas todos os cristãos. Eventualmente também dos índios e das índias que faleceram dentro deste massacre assim chamado. Lembramos as figuras que, querendo ajudar e promover a pessoa humana, deram e sacrificaram a própria vida. O conflito entre culturas tão diversas escreve ao longo de mais de 100 anos uma trágica história que parte da imposição de uma cultura sobre a outra. A estratégia do Estado é essa, é impedir a continuidade do ser Tenente Rara. Só que naquele momento, a articulação com a questão religiosa era muito mais forte. Então você não podia pensar em alguém civilizado que não fosse cristão. Tiraram do seu ambiente para dar uma nova cultura, uma nova formação, para criar um novo povo indígena. Essas eram um pouco as intenções, né, do governo e apoiado, desenvolvido assim, da igreja naquele tempo. A revolta foi causada por isso, dizemos assim, pode ter sido causada também por isso. Porque, logicamente, ninguém aceita, né, que chegam outros de fora para impor, né, uma nova cultura, um novo modo de viver. Mas, repito, para explicar o massacre de Alto Alegre, não pode ser só isso, também isso. Toda sociedade vive dos seus rituais. Os rituais é que vão reforçar em qualquer sociedade a forma de ser, de existir
de construir todas as representações acerca do mundo, da natureza e etc. Então, se você retira as meninas, se retira os meninos, então logo eles vão chegando à puberdade, tem o ritual fundamental, que é o ritual de passagem que vai transformar aquela menina na festa da moça ou aquele menino na festa da esteira no adulto Tenetehara. Ada urukapau ku tingu era wana hetakoren tekoi punuk ekulma upau akoi ma tekoi punukau tekoi jamuru upau uruka akoi orm he ulewiwa ne hetak amoy ekul. Mas certo é que a autodeterminação dos povos indígenas está à base de qualquer desenvolvimento, de qualquer política, que deve ser do governo, de instituições, porque ninguém pode impor aos outros um próprio estilo de vida. Hoje é fácil dizer que está tudo errado, hoje. Aquele tempo era aceita também para a própria sociedade. Com a tragédia em Alto Alegre, Frei Carlos interrompe o processo de implantação de novas missões. Seu projeto em Alto Alegre não sobrevive à capacidade de resistência cultural dos Tenetehara. O Caboré se tornou um ícone nessa história toda. Tanto um ícone visto pelo lado dos brasileiros como o extremo da crueldade, como um ícone hoje visto pelos Tenetehara como um herói. Aquele que defendeu o povo Tenetehara na sua contínua luta pela liberdade. Quantos índios morreram? De tiro também, né? Esse aí não tem história dos índios. Não tem, em canto nenhum não tem essa história do índio, né? Então, a revolta, nossa revolta, eu digo logo, nossa revolta, eu não, que já estou velho, mas o mais novo, é sobre aquela fotografia que tem ali. Porque nenhuma repartição da FUNAI, que é órgão federal do índio mesmo, né? Não tem foto dos índios que morreram, nem foto do João Caboré, não tem. Podia também colocar também como na repartição da FUNAI, né? Que é órgão federal, né? Que é do índio mesmo, é o pai, para dizer, o pai do índio é a FUNAI, né? Isso é que é revolta. Vem um branco da Itália, criança é curioso, aí ele vem de lá, quando chega aqui, aí o pai, vamos para a igreja, meu filho. Aí ele olha, papai, que negócio é esse aí? Foi os índios que mataram esse pessoal aí tudinho. Aí ele vai crescendo e vai ficando com raiva do índio. O cemitério onde Capitão Caboré foi enterrado não existe mais. Hoje é uma praça que leva o nome de um promotor público dos tempos do Império. Esta fotografia foi publicada na Itália em 1908 sob forma de gravura, como um registro do grupo de índios participantes do massacre. O ambiente, a presença de crianças, a postura dos homens e as roupas que vestem indica que a foto teria sido feita ao lado da igreja de Alto Alegre em um momento anterior ao ataque. Certamente figuram nessa imagem o Capitão Caboré, Manuel Justino e outros índios rebelados que morreriam em combate logo em seguida ou de maus tratos na cadeia de Barra do Corda. Ao captá-los como cristãos e civilizados, registrando um momento de êxito da ação missionária em atendimento ao Estado brasileiro, a fotografia parece também querer eternizar um instante de vitória dos não-índios sobre os índios.